Então todo o licenciamento acontece esse acompanhamento. Só que, como eu disse, a lei ela é feita pelo Poder Executivo e Legislativo. O nosso papel é cumpri-la. Pessoal, estou aqui no IMA para conversar com o Ibanez devido a alguns problemas que tem dado essas questões quando a gente fala em ecologia, quando a gente fala em desmatamento, porque existe uma situação dos terrenos, tanto do Morro Sequinel como do Morro do Céu, né? Então parece que misturando um pouco os assuntos e a gente veio esclarecer de uma vez por todas o que está acontecendo. Eu fiz a primeira matéria e quero chamar a atenção que não foi de forma pejorativa ou não criticando, a gente fez baseado em algumas informações, até porque esse é um assunto técnico, não é um assunto fácil de dominar, e nós mostramos o empreendimento que está acontecendo no Morro Sequinel, e aí levantamos alguns questionamentos. Se está correto, se não está, se está dentro da APA, né, de preservação, se não está, se tem nascente, se não tem, enfim. E viemos tirar essa dúvida com o Ibanez, como eu falei, né, o IMA deu autorização para o corte de vegetação lá no local, para que o empreendimento pudesse andar, e agora então a gente vem conversar com ele. Ibanez, você antes da gente conversar, você mostrou para mim alguns mapas, mostrando que aquela área ali do Morro Sequinel nunca pertenceu a nenhuma APA, é isso? Exatamente, a área do licenciamento que foi feita pelo IMA em 2022. A confusão está acontecendo porque trata-se da APA, que é uma situação que a população tem todo o direito de contestar o que foi feito, de contestar o que está sendo feito. Eu acredito que a todo momento a população tem esse direito de ter essa informação, só que em nenhum momento na história da APA do Morro Sequinel este processo licenciado pelo IMA esteve. Para que as pessoas consigam se localizar, este processo que foi licenciado pelo IMA em 2022 fica às margens da SC-108, ao lado do loteamento Mina Brasil. A APA, ela começa acima do loteamento da Mina Brasil. Ela é extremante deste empreendimento. E que vai até o Morro do Céu, né? Exatamente, que pega não somente o Morro do Céu, mas o Morro Sequinel. Uma grande área. Uma grande área. Pois é, e é esse projeto que foi mudado, né, que é o da APA mesmo, que foi alterado esse projeto pelos vereadores, que aí você pode fazer construções de grandes terrenos, é isso? Isso daí é uma questão que envolve município, Câmara de Vereadores e zoneamento. Então é uma alteração que ocorreu dentro do zoneamento da APA, que também ocorreu lá nos anos de 2022. Como aconteceu essa mistura de situações e por serem terrenos confrontantes, a população teve essa dúvida. O que o IMA tem para dizer é que o licenciamento ambiental ele é um ato administrativo vinculado. Quando a pessoa supre todas as necessidades do licenciamento, vai fazendo o check de tudo que pode ser feito, ela consegue este ato, independente de ser o Ibanez que está aqui ou de ser qualquer outro licenciador. O processo ambiental ele é sim rígido, ele tem várias fases para ser superados. Um processo de licenciamento ele tem a licença ambiental prévia, que é onde você analisa a área, a licença ambiental de instalação, que é o atual momento desse empreendimento, onde se instala o empreendimento, e a licença ambiental de operação, que é onde o empreendedor pode vender esses lotes. Estamos nesse momento, o IMA além de licenciar, ele fiscaliza. Depois das denúncias feitas pela população... Mas é isso que eu queria comentar com você também, porque a informação que a gente recebeu das pessoas que fazem parte dessa manifestação, em relação à nascente, em relação a corte de vegetação, em relação de morte de animais enterrados no terreno. Exato. Após essa denúncia muito grave, o IMA já havia feito uma vistoria antes, sem a denúncia, porque quando o empreendimento começa, normalmente o IMA faz uma fiscalização, ver se está tudo ok. Após isso, fizemos essa vistoria. Eu mesmo, sem ser técnico, acompanhei essa vistoria, acompanhei todo o terreno. O que ficou identificado foi que a construtora está abrindo as ruas ainda, que não existe nenhuma árvore derrubada com ninhos, porque isso no licenciamento fala, deve existir o acompanhamento de um biólogo, deve existir o passa-fauna no processo, deve existir o afugentamento da fauna durante o empreendimento ser instalado, e em nenhum momento houve identificação de animais soterrados, de animais mortos, de cheiro de cadáveres, como eles informaram, e principalmente de tamponamento de nascente. A nascente fica a montante deste empreendimento, a gente entrou mata dentro, fora do terreno do empreendimento, que já fica dentro da APA, achou a nascente, ela está preservada, só que como uma nascente que ela aflora no morro, ela tem que descer.
Então ela passa por dentro do empreendimento, são 2 cursos d'água que passam por dentro do empreendimento e todos os 2 estão preservados. 30 metros para um lado, 30 metros para o outro. Você vai continuar o curso? Continua totalmente preservado. Agora, ô Ibanez, como é que, eu vou fazer uma pergunta, como é que você sabe que isso não está acontecendo? Se a fiscalização não é contínua. Está acontecendo o empreendimento, fiz uma fiscalização no início, recebi denúncia, fui lá. E nesse vácuo, o que acontece de coisas? Não pode acontecer coisas que sejam contrárias a vocês? Pode, por isso que existe a licença ambiental de operação. Após o empreendimento estar instalado, existe uma licença final para a empresa conseguir pegar a escritura. E lá a gente vai olhar tudo o que foi feito. Se algo foi feito errado, se algo foi feito de forma não como está no licenciamento, a empresa será autuada e ela terá que reverter. Se for contestar, Constatado. Isso, que mataram animais, não às vezes porque quiseram, mas aconteceu um acidente, Sim. morreu, enterraram, isso pode segurar o empreendimento? O que acontece? Segurar o empreendimento como um todo é uma fala muito forte, porque nós estamos falando de um empreendimento de 12 hectares, que possui uma supressão de 7 hectares, então existe uma preservação ainda de 5 hectares. Desses 7 hectares que serão suprimidos, ele será compensado em outro lugar, revegetado também em outra parte. Se algo acontecer, vamos que ocorra um problema com um animal, eles terão um auto de infração sobre o que foi feito e terão que fazer um reposicionamento. Se houve um corte de vegetação que não estava dentro do licenciamento, ocorrerá um cercamento e uma interdição daquele espaço para o reposicionamento dessa vegetação. Agora, dizer que um ato pontual irá suspender a licença de todo empreendimento, eu não posso afirmar. Eu te pergunto isso porque aconteceu um caso desse em Santa Catarina, que foi no túnel do Morro dos Cavalos, quando apareceu um sapo extremamente raro e pararam toda uma obra para saber de onde que veio o sapo, biólogos e mais. Quer dizer, colocaram a questão da fauna em primeiro lugar nessa questão, né? Mas na questão do Morro do Morro Sequinel, da APA do Morro Sequinel, quando se faz um licenciamento como esse, é obrigatório fazer 2 campanhas de acompanhamento de fauna. Então tudo isso está dentro do licenciamento. Se fosse descoberto, a gente tem questões aqui também nas paredes dos canyons aqui de descoberta de peixes que não existiam. Tem a questão também do bugio como um animal que é considerado em extinção. Então todo o licenciamento acontece esse acompanhamento. Só que, como eu disse, a lei ela é feita pelo Poder Executivo e Legislativo. O nosso papel é cumpri-la. Então o que a gente faz dentro do que é criado... Ou seja, jogaram pronto para você, através da lei, você está só pedindo os requisitos para que possa construir, é isso? Para o IMA ou para qualquer órgão ambiental, seja ele municipal, estadual ou federal. O papel é fiscalizar e licenciar. Uma outra questão, Ibanez, é o seguinte, se fala muito na questão, quando a gente fala em morro, né, se fala muito em segurar a chuva, né? E a gente sabe que nós estamos aí passando, hoje mesmo, por exemplo, tivemos problemas aí em várias cidades do estado, né? Tivemos aqui no extremo sul problema essa noite, questão de chuva forte, e tem acontecido isso constantemente. Isso não prejudica também a cidade de Criciúma? Quer dizer, você abrindo uma área dessa para imóveis, para construção? Aí tu está me perguntando uma opinião pessoal. Pessoal, óbvio. Porque o que acontece? A questão de zoneamento, a questão de impacto de vizinhanças, a gente já teve questões aqui no centro de população muito grande em áreas pequenas, com grandes prédios. A gente tem questões no litoral, a própria APA da Baleia Franca, que às vezes é muito contestada pela exigência extrema dela, que foi feita por um órgão federal que é o IBAMA. O que a gente vê é que a permeabilidade do solo ela é necessária para que não ocorram as enxurradas. Então acredito agora, como uma opinião pessoal, que deve sim haver um estudo macro, não um estudo micro, não apenas da região, mas um estudo de toda a região de como ocorre essa questão da permeabilidade do solo. Tá bom, olha, eu fui recebido aqui pelo Ibanez, ele esclareceu muito bem essa questão, né, do Morro Sequinel, que está fora da APA, e dessa lei agora que flexibiliza a APA. Aí sim, né, é uma questão que tem que ser muito bem analisada e muito bem estudada.
porque isso poderá levar a outros empreendimentos. É óbvio que, é o que ele falou, a construtora cumprindo legalmente todas as etapas, ele não tem como não dar licença. É um assunto que vai continuar ainda sendo muito discutido e falado, mas isso é importante. Quanto mais falar nessa questão ambiental em Criciúma, quem sabe através disso agora se começa a ir a audiências públicas, começa a discutir um pouco a cidade para que se preserve o que ainda resta.